Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco está em risco de perder jovem craque para o rival Botafogo. O Vasco está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro e tem 43 pontos e ainda tem chances de se classificar para a pré-Libertadores e se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores, abre mais uma vaga para clubes brasileiros. Faltam 7 partidas para o fim do Brasileirão e os matemáticos fizeram as contas, de que se o Vasco conquistar 5 vitórias, conseguirá chegar à Libertadores. Torcedores do Vasco estão tristes, porque rival quer contratar craque Ryan. Lyon negocia com o Vasco da Gama a compra de Ryan, já que é o mesmo grupo do Botafogo, o jovem pode ir para o rival. Com o desejo do Vasco pela venda para ajustar as finanças, a ida para um rival não seria um grande entrave. Mas a proposta inicial é para que Ryan atue pelo Lyon na temporada que vem. Por se tratar de clubes de mesmo dono, o jovem de 18 anos poderia ser requisitado pelo Botafogo. A indicação para a holding inclusive foi dos profissionais que trabalham no clube carioca. O alvinegro vê com bons olhos a chegada do reforço em um contexto de valorização de seus atacantes. Convocados para a seleção brasileira e em alta, Igor Jesus e Luiz Henrique já são alvos de especulações do mercado europeu para 2025, e podem precisar de reposição. Como o Botafogo costuma trabalhar com antecedência, vê Ryan como uma oportunidade de mercado. Já que no Vasco o jovem tem contrato até o fim de 2025 e pode sair livre no meio do ano. Além do Botafogo, John Testor é dono do Lyon, França, RWD Molenbeek, Bélgica, Crystal Palace, Inglaterra, e o UFC Florida, Estados Unidos. No Vasco, Ryan tem sido pouco acionado, apenas quando o Vegetti não pode atuar. Mas o jogador é figura recorrente nas seleções de base. A multa rescisória para o exterior é de 80 milhões de euros, 498 milhões de reais. A oferta ao Vasco foi informada pelo G. A Eagle Futebol, empresa que controla os times de futebol de John Testor, se aproxima cada vez mais de adquirir o atacante Ryan, do Vasco. E o jogador pode reforçar o Botafogo em 2025. Vasco continua querendo vaga da Libertadores. Vasco da Gama entra na reta final do Brasileiro brigando por Libertadores e na expectativa pelo retorno de Paulinho ao time. De novembro, que começa nesta sexta-feira, promete ser agitado do início ao fim para o Vasco. Se o primeiro compromisso em campo é o clássico contra o Botafogo, na próxima terça-feira, no estádio Newton Santos. O clube terá 4 jogos no mês para tentar se aproximar do objetivo da temporada, uma vaga na pré-Libertadores. Para isso, na segunda quinzena, o Vasco pode ter um reforço que é aguardado desde fevereiro. Paulinho está em fase final de recuperação da lesão que o tirou praticamente de toda a temporada e pode ganhar minutos ainda neste mês. A vitória contra o Bahia colocou o Vasco de vez na briga por uma vaga na pré-Libertadores de 2025. O resultado diminuiu a distância do clube carioca para a equipe baiana, que agora está só 3 pontos na frente, na 7ª posição. As classificações de Atlético Mineiro e Botafogo para a final da Libertadores e a vaga do Cruzeiro na final da Sul-Americana também abriram novas possibilidades na tabela do Vasco. Um G7 está praticamente garantido, mas o Brasileirão pode ter um G9, caso os campeões da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana estejam entre os 8 primeiros. Para se estabelecer entre os primeiros da tabela, o Vasco terá uma sequência de jogos importante no Brasileirão em novembro. A equipe de Rafael Paiva enfrentará 3 das 5 melhores equipes do campeonato de forma seguida: Botafogo primeiro, Fortaleza terceiro e Internacional quinto. Jogos do Vasco em novembro. Item Botafogo x Vasco. Terça, 05/11, às 21h30 no Newton Santos. Item Fortaleza x Vasco. Sábado, 09/11, às 19h no Castelão. Item Vasco x Internacional. Data a confirmar em São Januário. Item Corinthians x Vasco. Data a confirmar na Neoquímica Arena. Há também a possibilidade de a partida entre Vasco e Atlético Goianiense, válida pela 36ª rodada do Brasileirão, ser realizada no fim de novembro. A média histórica da 8ª posição é de 54,6 pontos. Neste caso, o clube precisaria do aumento nas vagas na competição, que pode acontecer caso o campeão da Copa do Brasil e o da Libertadores estejam entre os 6 primeiros do Brasileirão. Para chegar a esta marca, a equipe de Rafael Paiva precisaria de 12 pontos dos 21 restantes, um aproveitamento de 57%. Paulinho está em fase final da recuperação da lesão que sofreu no fim de janeiro.
O volante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e perdeu toda a disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2024. Um dos destaques da temporada passada, o meia é aguardado com muita expectativa entre os torcedores. Pode-se dizer que a espera está acabando. Paulinho deve ser liberado para jogar depois da partida contra o Fortaleza, no dia 9 de novembro. Se será relacionado ou não na partida seguinte, dependerá da confiança do jogador e da comissão técnica nas condições do atleta. O Vasco trabalhou com Jair de forma parecida. Apesar do volante ter ficado liberado pelo departamento médico, o jogador só foi a campo quando ele e a comissão estavam 100% seguros com as condições físicas e mentais do atleta. A última etapa da recuperação é a confiança do jogador nos treinos e em campo, com um ritmo mais próximo aos das partidas, depois de um longo tempo parado. Paulinho deve voltar na segunda quinzena de novembro aos poucos, ganhando minutos de acordo com o planejamento da comissão técnica do Vasco, assim como tem sido feito com Jair, que atuou mais de 20 minutos contra o Cuiabá e nos acréscimos do jogo contra o Bahia.